Alô, alunos do quinto ano, meu bom dia, boa semana, que está se iniciando hoje, e para que possamos ter sucesso em alguma coisa que possamos desenvolver, é preciso nós estudar e perseverar. Sem perseverança nós não somos nada. A nossa disciplina hoje é de gramática. São 5 tópicos, mas nós iremos estudar apenas 3. Os tópicos são a classificação quanto à sílaba tônica, a acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Terceiro item, verbo presente, passado e futuro. Quarto item, o verbo no modo imperativo. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. E o 5 tópico é advérbio. Vou passar a agenda para vocês. 25/5/2020, gramática, classificação quanto à sílaba tônica, acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, verbo presente, passado e futuro, e as atividades em PDF, vocês irão copiar e responder. Só que a tarefa ela vai com os 5 tópicos, mas vocês podem copiar e deixa para responder quando eu passar a explicação. Pois vamos lá, o nosso conteúdo de hoje. Aqui eu tenho. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras são classificadas assim: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quando é com a palavra oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Exemplo: café, saber. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, é a palavra que eu digo, a sílaba que eu pronuncio com mais força, com mais intensidade. Caráter, fácil. Proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Médico, lâmpada. Agora vamos ver algumas regras da acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Primeira regra das oxítonas: as terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Exemplo: sabiá, ou acento. Aliás, café, português, giló e retróis. Vamos passar agora para o segundo tópico. Segundo tópico ainda da acentuação das oxítonas. As terminadas em EN ou ENS. São acentuadas as oxítonas terminadas em EM ou ENS. Exemplos: amei, amém, parabéns e também. Outro tópico, as terminadas em ditongos abertos. Então, são acentuadas todas as oxítonas terminadas com ditongo abertos. EI com acento, EU com acento e OI com acento, acento agudo, seguidas ou não de S's. Exemplo: anéis, céu, anzóis. Agora vamos passar para a acentuação das paroxítonas. Acentuamos as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, seguidas ou não de S, U, seguidas ou não de S, PS, A como acento, seguidas ou não de S, ão com acento, seguidas ou não de S, uns. Exemplos: lavável, pólen,
tórax, repórter, lápis, bônus, bíceps, ímãs, sotão e álbum. As paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidas ou não de S, também são acentuadas. Então, a terceira acentuação das paroxítonas, a segunda regra diz: terminadas em ditongo orais, seguidas ou não de S, também são acentuadas. Aí eu tenho vácuo, insônia, subúrbio. Vamos passar para a última regra. A acentuação das palavras proparoxítonas. Aqui ele diz: todas as proparoxítonas são acentuadas. Exemplo: matemática, trânsito, médico e estético. Agora vamos passar para verbo. Verbo presente, passado e futuro. O que é um verbo? É uma palavra que indica os fatos que acontecem em uma oração. O que é verbo? É uma palavra que indica fatos que acontecem em uma oração. Além disso, o verbo pode indicar ação. Meu primo quebrou o braço. Estado, situação. Cláudia é linda. Fenômeno da natureza. Ontem choveu a noite toda. Posse. O meu vizinho tem 2 bicicletas. Desejo, vontade. Eu quero minha liberdade. E os tempos do verbo são 3: presente, passado e futuro. O presente é a ação que acontece no momento. Exemplo: eu estudo português todos os dias. Passado foi uma ação que já aconteceu ou que foi interrompida. Exemplo: Joana ficou muito triste com a notícia. E o futuro, ação que acontecerá ou que poderá acontecer. Exemplo: ficarei feliz com as minhas notas. Então, vou ficando por aqui. Nós estudamos. É interessante que vocês peguem um livro. Tudo isso aqui tem no livro de vocês. Estudem de novo para responder as questões, que são as 3 questões que tem sobre o que nós estudamos hoje. Boa semana para vocês. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.